Lucas Paulo Torezin, olha, é um árbitro lá da Federação Paranaense de Futebol que, confesso, é um nome que você não precisa gravar na sua memória. Eu começo o vídeo falando dele para que você não peça para que eu repita mais o nome desse sujeito ao longo de todo o vídeo. Infelizmente, vou perder muito tempo do nosso material falando dele, falando da arbitragem desastrosa que foi na 15ª rodada entre Vila Nova e Grêmio do Horizontino, lá no Jorge Marel de Biase, lá no interior de São Paulo. Incrível, uma atuação abaixo da média, uma atuação em que ele denotou-se claramente falta de preparo físico, denotou-se claramente falta de preparo mental, denotou-se claramente falta de mental e psicológico dentro da partida, picotou o jogo todo, sabe, uma arbitragem desastrosa, deixou de marcar um pênalti claríssimo. E você sabe o que é pior? Errar, todo mundo erra. Eu, quando estive lá dentro, eu errava gol, o meu goleiro falhava, o zagueiro... Faz parte do ser humano, faz parte do jogo. Isso é o futebol, isso é a essência do jogo, é um jogo de erros. Só que erros e acertos. Esse sujeito hoje, que eu prefiro não me referir mais ao nome dele, foi uma arbitragem desastrosa. E em certos momentos me transpareceu que ele estava fora do ritmo que a partida pedia, arbitrando de longe, picotando o jogo. Quando picota o jogo é a pior sensação para mim quando jogar futebol. É você pausa, você quebra o ritmo do jogo, você quebra a velocidade da partida, aqueles toques rápidos que a grama molhadinha para acelerar o jogo. Você picota, você marca uma faltinha, marca outra e você vai minando a equipe que você deseja minar. E esse sujeito lá da Federação Paranaense de Futebol, ele deixou de marcar uma penalidade escandalosa pro Vila Nova. Podia ser outra camisa, podia ser camisa do Atlético, da Ponte Preta, do Goiás, do próprio Novo Horizontino, do Fortaleza, seja quem for, independente se era a camisa do Vila Nova. Não estou aqui defendendo o time que representa aqui o meu estado de Goiás, mas estou aqui demonstrando claramente, eu estive lá dentro e posso falar com propriedade, quando o árbitro não dá um pênalti absurdo e fica procurando motivos em um lance que já tinha passado lá atrás, em uma jogada de ombro, claramente de ombro, olha, com todo respeito, foi muito mal, você foi muito abaixo da média. Você foi assim, desastroso. Ver o Wilton Pereira de Sampaio, se ele é bom ou não, cada um cabe a sua interpretação. Ver o Rafael Claus arbitrando e apitando jogos da magnitude que é uma Copa do Mundo e ver uma atuação pífia dessa no Campeonato Brasileiro da Série B. Amigão, nós estamos entre os 40 melhores times do Brasil. A Série B hoje, ela traz uma nuance que coloca jogadores dentro da prateleira de cima. Jogadores da prateleira de cima descem para jogar na Série B. Cara, pareceu que você estava hoje fora de si, desconexo da partida. Olha, a melhor forma de você buscar uma reflexão é pegando o VT desse jogo, assistindo detalhadamente o seu posicionamento em certas marcações do lance, as suas dualidades e interpretações absurdas, faltas que você dava lá na frente e você não deu lá atrás. Então, assim, foi algo assim que eu peço desculpas de fundo do meu coração, até pedi lá nas minhas redes sociais também, por gastar tanto tempo falando de um sujeito e até agora não entrei na partida. Olha, assim, quando eu jogava futebol, quando se falava muito de arbitragem, é porque a gente, quando não fala deles, é porque ele foi bem, mas quando fala, é porque realmente ele interferiu no resultado do jogo, é porque ele fez alguma lambança que comprometeu o desempenho. E eu já tive jogos que eu cheguei no árbitro e falei, olha, com todo respeito, eu trabalho a semana inteira assim como você, mas o que você fez hoje demonstrou a falta clara de despreparo. Essa palavra é muito ruim, porque eu trabalhava a semana inteira, eu cuidava da minha alimentação a semana inteira, cuidava do meu sono a semana inteira, concentrava, ficava longe da minha família. No sábado de manhã já ia pro treino, ficava e só voltava domingo à noite para um sujeito chegar e ter um despreparo tão grande, sabe? É jogar o meu trabalho, o meu suor no lixo. E eu tenho certeza que foi essa sensação que o professor Guto, que os jogadores do Vila Nova sentiram. Enfim, o jogo foi o seguinte, o Vila Nova entrou muito devagar, o Novo Horizontino conhece o terreno, conhece a grama rápida, conhece como é o jogar naquele estádio, está 9 jogos agora completados depois da vitória em cima do Vila, 9 jogos de invencibilidade, entrou muito forte, fez um bonito gol, uma jogada pelo setor esquerdo do seu ataque, cruzamento, o Robson tenta dar uma assistência e de fato até oferece o gol ali pro Luiz Oyama, que chega batendo no alto, 1 a 0 pro Grêmio do Horizontino. A verdade é que depois desse lance, o Grêmio do Horizontino manda no jogo até
até os 30 minutos. Bola no travessão com o Robson, dribla um, dribla dois. É uma jogada sempre pelo setor direito do ataque, o setor esquerdo do seu ataque, setor direito defensivo do Vila, onde tem Natan Camargo, João Vieira, que caía ali e não conseguia ajudar o seu companheiro. O próprio Rian poderia ajudar um pouco, estava sofrendo naquele momento, era hora de recompor um pouco mais, de ajustar essa marcação, porque o Grêmio Horizontino entrou muito forte. Parecia o seguinte, um time entrou a 100 e o outro a 10. Foi essa sensação que eu tive. Bola de escanteio, bola de cabeçada, acho que se eu não me engano foi do Robson para fora na trave no primeiro tempo. O Vila veio equilibrar o jogo depois dos 30, 32 minutos do primeiro tempo. E aí o Vila tem uma chance, nossa, meu nariz está entupido. O Vila tem uma chance de cruzamento, o João Vieira faz o gol com o Natan, né, descorando ali no primeiro poste, mas só que depois o Vila até termina melhor o jogo, né? Ainda tem esse lance fatídico aí da penalidade, que o árbitro, pelo amor de Deus, em cima do André Luiz, mas a verdade é que o Vila até termina bem o primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo muito igual, muito equilibrado, chances, o Grêmio Horizontino criou chances, de fato. Se tivesse que haver um vencedor, sem esses tantos contratempos que a arbitragem nos proporcionou, ainda mais fazendo eu perder tanto tempo no vídeo aqui, o Grêmio Horizontino, ele criou chances, sabe? Ele poderia facilmente ali ter tido um melhor êxito, digamos assim, em algumas ocasiões criadas, em jogadas. O Robson muito forte ali na frente, 8 gols nessa competição. Então, assim, ele está muito bem posicionado. O time aciona ele o tempo inteiro. O Rômulo muito bem também. Luiz Oyama comandando o meio campo. E aí, nos minutos finais, eu não gostei o Dudu foi expulso, né? E o Vila reduzido a 10, mas só que até o Guto depois também foi expulso. Só que o Vila Nova, num corte meio assim do Thiago Magnussá, ele estava meio de lado, corta para o meio da área, João Vieira meio que fica olhando, né? Ele não reage, tá certo que estava no final do jogo, mas a reação dele foi muito lenta, acreditando que o seu companheiro poderia dar um carrinho, chegar na bola. A verdade é que o Juninho não tem nada a ver com isso, bateu seco no canto direito do goleiro Elton Leite, fez o segundo gol, acabando o jogo. O Vila Nova perde a terceira partida nessa Série B, a segunda já nos minutos finais. E sempre o Vila Nova, dessas 3 derrotas, 2 delas foram reduzidas a 10, né? Ele estava reduzido a 10 contra o Goiás, o Goiás reduzido a 10, ele a 11, não consegue ajustar e perde o jogo. Hoje ele reduzido a 10, perde para o Grêmio Horizontino. Grêmio Horizontino, 27 pontos, chega, encosta de vez no Vila Nova, que ainda é o líder da competição. São Bernardo vai jogar na rodada, fora de casa, faz 2 jogos fora, agora pega o Criciúma e depois o Vila Nova em Goiânia. A verdade é que o Guto ficou muito chateado pela arbitragem, mas a verdade é que o João Vieira também, para mim, facilitou aquele algo a mais, sabe, aquele carrinho mais, aquela coisa, aquela demonstração de vontade a mais, principalmente no lance do segundo gol, vai com o cara até o final. No primeiro gol também não acompanha o Luiz Oyama entrando dentro da área. E volante, cara, volante, ele não pode pensar só em ser ofensivo, em ser propositivo, ele tem que preocupar em ajustar o sistema defensivo. E no primeiro gol a bola entra no primeiro poste, o zagueiro acompanha o Robson, ele assiste, o Luiz Oyama vem de frente em alta velocidade para chutar a bola sem nenhum... Tá certo que tinha ali um cara atrasado, no caso o João Vieira, atrasado para tentar recuperar um tempo, um time de 1 segundo, 2 ali, e já é tarde, o Luiz Oyama chuta no alto, o Grêmio Horizontino abre o placar. Mas, assim, de tanto eu falar da arbitragem, pode parecer para você que está vendo o vídeo que eu estou querendo desmerecer a vitória do Enderson, a vitória do Grêmio Horizontino, 9 jogos invictos, jogar lá dentro não é fácil, bate a Ponte 2-0, bate o Vila Nova 2-1, vem no momento ascendente, mostra de fato de novo, para todos que vai incomodar ali na parte cimeira, tudo certo, mas não se sinta assim que eu estou desmerecendo, e até comecei o vídeo falando, né, o nome do sujeito, e depois eu falei que o Grêmio Horizontino, pelas chances criadas, ele até de fato mereceu vencer o jogo, e foi vencedor da partida. O Vila Nova não pode lamentar a sua partida ruim, em alguns momentos ele equilibrou, principalmente no segundo tempo. Para mim era um jogo que cheirava muito empate, mesmo com um erro grotesco, mesmo com a arbitragem querendo ser essa protagonista do jogo, mas ele não foi, o Vila Nova não foi eficiente em segurar o resultado, quando já estava reduzido a 10, num mau corte ali, João Vieira, para mim, deixou a desejar, e muito na sua reação, né? Quando o seu companheiro corta de cabeça, a reação do João Vieira foi lenta, foi tardia, e aí, meu amigo, o futebol não perdoa. A verdade é que o Vila agora pega o São Bernardo dentro de casa, o Grêmio Horizontino vai receber o Atlético Goianiense lá, fazendo 2 jogos seguidos dentro de casa, contra 2 goianos, e eu vejo que o Vila Nova tem um adversário complicado agora pela frente, é o melhor visitante, o time que sabe jogar somente fora de casa, quando vai para dentro lá do 1º de maio, não performa bem. Vamos ver como o professor Guto,
que vai estar suspenso, assim como também Dudu. Ele vai aprimorar e preparar esse jogo aí para a 16ª rodada. Vila Nova, que tem na 16ª a equipe do São Bernardo, na 17ª visita Caxias, o Juventude lá em Caxias do Sul, 18ª visita o Criciúma no Heriberto Ilse, e depois na 19ª, que encerra o primeiro turno, recebe o Fortaleza em Goiânia. Serão os jogos do Vila Nova, para a sequência aí até o final desse Campeonato Brasileiro da Série B do primeiro turno. Primeiro turno que termina justamente quando está abrindo o mercado, então vamos ver essas novelas de negociações. O Vila Nova já estão falando em 7 nomes, até o momento Breno Bora, Kaique Jesus, Igor Cariús e Igor Meritão estão treinando, inclusive o Meritão que chega só dia 30, outros jogadores já estão adaptando a forma de trabalho tático, trabalho técnico, a cidade, a torcida, o gramado, as condições do clube, já estão lá no Honesto Brasileiro Alvarenga. O Meritão chega dia 30 de junho, já está próximo e iminente a sua chegada, já para compor, lembrando que eles só podem jogar depois que o mercado vai ser aberto, mas a verdade é que o Vila já sai na frente trazendo esses jogadores, e aí deve ter a apresentação oficial lá próximo do dia 20, mas a verdade é que Alarcón Pacheco, em entrevista coletiva a uma rádio de Goiânia, disse que vai chegar mais 2 extremos e um zagueiro. Então, nas oportunidades que eles estão vendo aí, Everton Galdino também está muito difícil de chegar, segundo o Alarcón Pacheco. Vamos aguardar esses 2 extremos e esse zagueiro que chegando vai se fechar em 7 jogadores, 7 reforços aí pro Guto Ferreira na sequência da competição. 4 chegaram, né? Igor Cariús e Igor Meritão, Breno Bora e também Kaique Jesus já estão em Goiânia, só o Meritão chega dia 30, e aí mais 2 extremos e um zagueiro, contabiliza 7, é o número que o Guto Ferreira almeja, e a não ser que seja uma oportunidade extraordinária do mercado, para que o Guto possa também interferir aí um pouco mais à frente e a diretoria chegar e trazer mais reforços. Fechou? Fiquem com Deus, um forte abraço, obrigado aí por compartilhar esse vídeo com vocês, desculpa o desabafo aí de mais de 3 minutos falando de uma arbitragem horrível, que eu não gostei, confesso que eu fiquei triste, sabe, de ver o jogo assim. É igual eu te falei, a gente prepara a semana inteira e um árbitro fazer a atuação muito abaixo do nível das duas equipes. Enfim, fica com Deus aí, um forte abraço.